Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Emanuel. E você já parou para se perguntar por que a gente peca? Por que a gente faz coisa errada? Por que a gente insiste em fazer o mal? Por que a gente desobedece a Deus? Por que nós desobedecemos nossos pais? Por que nós agimos de maneira arrogante? Por que nós mentimos, trapaceamos e enganamos? Essas perguntas, elas são um pouco desconfortáveis. Mas eu acredito que a gente fica um pouco mais desconfortável quando a gente responde elas da maneira mais honesta possível. Porque eu acredito que a resposta mais honesta que a gente pode dar a essas perguntas do porquê que nós violentamos, do porquê que nós agredimos, do porquê que nós agimos de maneira tóxica com as outras pessoas, do porquê que nós roubamos, do porquê nós não somos confiáveis, é porque a gente age dessa maneira porque nós queremos. Porque nós escolhemos agir assim. É uma escolha. Perceba, nós sempre agimos da maneira que nos parece melhor. Ninguém nunca faz uma escolha baseada no que é pior. Você nunca vai num restaurante, você nunca vai numa lanchonete e pergunta o que é o pior prato do cardápio. Você nunca vê a coisa que você menos gosta de fazer para fazer no dia, você sempre faz aquilo que você prefere, aquilo que é melhor. A gente sempre escolhe o que nos parece melhor. Então perceba que quando nós mentimos para uma outra pessoa, é porque a gente prefere a mentira do que a verdade. Quando nós humilhamos outra pessoa, quando nós damos uma patada em alguém, é porque nós preferimos ser arrogantes do que sermos pacientes, do que sermos humildes. São as coisas que nós consideramos boas, é aquilo que nós consideramos belo, aquilo que nós consideramos bonito, aquilo que nós consideramos legal, que guia as nossas ações, que guia as nossas decisões. Porque a gente sempre escolhe aquilo que nos parece melhor. E essa coisa do que a gente considera bom, daquilo que a gente considera justo, daquilo que a gente considera melhor é tão sério, gente, que quando perguntam para Jesus qual que é o principal mandamento da lei, qual que é a principal lei das leis, aquilo que, se a gente vai ler os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente pode esquecer de tudo, mas não pode esquecer isso. E ele responde aqui em Mateus 22, nos versículos 37 e 39, o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então vocês percebem que tem uma ordem de amores, coisas que nós deveremos amar de determinada maneira, aquilo que nós devemos considerar melhor, aquilo que nós devemos considerar mais bonito, mais legal, é Deus, acima de qualquer outra coisa. E quando a gente age dessa maneira, quando a gente escolhe amar a Deus, quando a gente ama a Deus acima de todas as outras coisas, nós conseguimos amar o próximo como a nós mesmos, porque nós queremos agradar a Deus, porque nós o amamos. Então nós recebemos aquilo que Ele nos fala como verdade, como algo bom. E a gente passa a tomar atitudes, a gente passa a agir de maneira boa, porque nós amamos aquilo que é bom. Porque nós temos uma nova noção daquilo que é bom. Então você quer ver aquilo que é o seu ídolo, aquilo que você ama mais do que ama a Deus, é só você alterar aquela frase. É só você colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Então olha aqui como que fica. Você pode ver aqui: ame o seu sonho, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Às vezes você tem esse sonho, um sonho profissional, um sonho de constituir uma família, que é uma coisa boa, mas você coloca na frente de Deus. Esse seu sonho profissional, esse seu sonho, ele é mais importante do que as outras pessoas. Isso que é um ídolo. Então, perceba, isso pode rolar com qualquer outra coisa. Pode rolar com os seus estudos, que também são bons, que também são importantes. Isso pode acontecer com
A aceitação, que é boa e importante, nós precisamos nos sentir aceitos, nós temos essa necessidade de aceitação, mas quando isso toma lugar de Deus na nossa vida, nós começamos a agir errado. Você quer perceber o que você ama desse jeito, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente? Faça essas perguntas. Vem aqui comigo. Para onde sua mente vai quando você não está pensando em nada? Quando você não precisa pensar em nada, você pensa no quê? O que você pensa para ficar feliz? O que você pensa para ficar alegre? Qual assunto você acha mais interessante que sua mente pensa com mais facilidade? O que é sempre uma prioridade para você? O que você pode não fazer nada o dia todo, mas isso você não pode deixar de fazer. Se você deixar de fazer, esse dia não valeu de nada. Qual oração Deus não tem o direito de dizer não? Que se ele responder não, ele não é bom, não é justo, não é honesto, não é verdadeiro. Qual que é essa oração? O que está te trazendo ansiedade? O que te está trazendo medo, angústia? Qual desejo, qual coisa boa é tão boa que se você não ter, te mata? O que é aquilo que está roubando o seu pensamento agora? Que você para pensar e você fica angustiado porque nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso disso, e você não consegue parar de pensar. Por mais mal que isso te faça, qual coisa que você gosta que está te fazendo mal? Sabe o que acontece? Isso que a gente está falando aqui, e que a gente já deu esse nome que a Bíblia dá de ídolo, daquilo que a gente ama mais do que Deus, aquilo que está acima de qualquer outra coisa para a gente, isso mata a gente. Isso nos destrói por dentro. Os ídolos, eles roubam a nossa paz, porque eles exigem adoração constante. O ídolo, ele exige toda a sua atenção, todo o seu amor, toda a sua paz, toda a sua mente tem que estar sempre concentrada nisso. Essa fixação na cabeça, no nosso coração, no nosso íntimo, nos mata, nos torna prisioneiros. Nós nos tornamos prisioneiros daquilo que nós mais amamos, porque é uma escravidão voluntária, e é o pior tipo de escravidão. E a boa notícia é que Jesus, ele nos livra dos ídolos. Jesus, ele nos livra dessa escravidão. Porque só Jesus é capaz de fazer nós amarmos a Deus. Ele é o único que pode fazer isso. Não são seus pais, não é você mesmo, não é qualquer outra pessoa. Só Jesus, ele pode fazer isso. Porque nós, que somos pecadores, nós que escolhemos dia a dia fazer o mal, nós que preferimos a maldade, nós que preferimos qualquer outra coisa no lugar de Deus, merecíamos a morte, merecíamos muito sofrimento, mas Jesus, ele assume todo o sofrimento que nós deveríamos receber, para que assim nós pudéssemos amar a Deus verdadeiramente. E Jesus é o único que fez isso, e Jesus era o único que poderia fazer, porque ele era o próprio Deus. Mas da mesma maneira que só Jesus consegue abrir para nós o caminho para Deus, nós somos os únicos que podemos definir nossas prioridades. Você é a única pessoa na face da terra que consegue definir o que vai ser prioritário para você. Sabe, às vezes a gente fica com aquela sensação de, nossa, cadê Deus? Não estou sentindo Deus. Não estou sentindo a presença de Deus, não estou sentindo o amor de Deus. Muitas vezes é porque nós estamos nos escondendo dele. Muitas vezes é porque a gente encara os nossos momentos com Deus como meras obrigações. A gente acha ler a Bíblia chato, a gente não gosta de orar, a gente prefere pensar em qualquer outra coisa ali do que falar com Deus. Então nós somos as únicas pessoas que conseguimos definir as nossas prioridades. Então pare de encarar os seus momentos com Deus como meras atividades, como meras coisas na sua rotina. Encare o momento
em que você lê a Bíblia, como um momento em que você está escutando desse Deus maravilhoso, esse Deus grande, desse Deus temível, desse Deus que é o Deus de toda bondade, de toda justiça, de toda beleza, o Deus de toda sabedoria. Esse Deus está falando com você nesse momento, você está se encontrando com Jesus naquele momento. E esse é um momento em que você aprende dele. E esse é um momento que você se encontra e escuta o que ele tem a dizer para a sua vida. E quando você está em oração, é um momento que você pode se abrir e responder para Deus aquilo que está passando no seu coração. É um momento de encontro. E é um encontro cósmico que nós podemos ter no nosso quarto. É um encontro cósmico que nós podemos ter em qualquer momento do nosso dia. Mas que cabe a nós decidir quando e como nós vamos fazer isso. Só nós podemos definir nossas prioridades. Então você quer saber como que você pode acabar com o ídolo? Como que você pode substituir o seu ídolo na sua vida pelo Deus verdadeiro? Vem comigo. Reconheça que você não tem amado a Deus. Reconheça que qualquer outra coisa é prioridade para você. Porque quem diz que não tem ídolo, diz que não tem pecado. E quem diz que não tem pecado, está chamando Deus de mentiroso. Fala que a Bíblia é mentirosa. Não assume que é uma pessoa errada. Quanto mais a gente se acha bom, menos Deus é. Mais a gente considera Deus mal. Porque as coisas não acontecem como deveriam acontecer na nossa vida. É aquela oração que a gente começa a achar que está negado. Então, reconheça que você não tem amado a Deus da maneira como deveria. 2, identifique os seus ídolos. Perceba o que está tomando o seu coração. Qual desejo, qual amor está roubando a sua paz? Está roubando a sua atenção, está roubando o seu coração. E 3, priorize seus momentos com Deus, encare-os de forma renovada, encare-os como uma nova oportunidade de se encontrar com esse Deus maravilhoso, esse Deus que entregou a sua vida por nós. Se encante pelo Evangelho, encontre no Evangelho um motivo de alegria, encontre nos seus momentos com Deus recompensa. Comece a encarar não como mais uma coisa que você tem que fazer, mas uma coisa boa, uma coisa legal que você vai fazer no seu dia. Entenda todo esse amor que Jesus tem por você. E assim nós podemos acabar com os nossos ídolos. Minha bateria está acabando. Então vamos aqui para 3 que ela não aparece. E gente, eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Para que nós possamos ser pessoas menos idólatras. Para que nós possamos nos relacionar de fato com Deus, porque essa não é uma luta só de vocês, essa é uma luta minha também, uma luta de qualquer cristão. Nós precisamos aprender a valorizar nossos momentos com Deus, então vamos orar aqui. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nós, porque o Senhor morreu pelo fato de nós termos escolhido viver sem o Senhor, porque nós temos escolhido qualquer outra coisa para ser o nosso Deus, a não ser você. E eu agradeço porque o Senhor nos dá dia a dia a oportunidade de voltarmos os nossos olhos para Ti, voltarmos o nosso coração ao Senhor e sermos transformados, sermos libertos e poder experimentar toda a vida, todo o bem da melhor maneira possível, que é com o Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor nos dê perseverança, nos dê ânimo, para que cada dia nós possamos estar mais e mais próximos do Senhor. É em Cristo que eu oro e agradeço. Amém. É isso, pessoal. Tenha uma ótima semana e compartilhe esse conteúdo com seus amigos se você achou que foi legal. É isso. Tchau, tchau.